Povo livre, povo abençoado, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Eu quero hoje trazer aqui uma reflexão, talvez de uma forma diferente como eu venho ministrando, como a gente traz algumas palavras no nosso canal. Haja vista que essa semana começou aí as Olimpíadas, e uma cena na abertura das Olimpíadas, ela repercutiu muito dentro do meio cristão, né? E eu quero trazer aqui uma palavra e vamos refletir sobre isso. O texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando eu leio esse texto, a pergunta que vem à tona, vem à minha mente é: estamos vivendo esses tempos? Claro que sim. Alguém pode dizer o seguinte: não, mas tempos também difíceis, tempos tenebrosos surgiram no passado, vieram no passado. Sim, também concordo. Concordo que nos tempos antigos houve tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de homens que eram contra a palavra de Deus, contra os cristãos. Mas hoje, em uma sociedade moderna que se diz avançada intelectualmente, avançada nos costumes, avançada na inteligência, parece uma contradição que essa sociedade, que assim está, uma sociedade evoluída, tem caído, tem entrado numa decrescente contínua da imoralidade, da perda da moral, do relativismo. E quando eu vejo e olho para esse texto, e a gente pode passear por ele, ver esses adjetivos dessa palavra profética que seria para os dias de hoje, para os últimos dias. Então hoje vivemos sim esses últimos dias, dias difíceis para o cristão, difíceis para aqueles que tentam viver uma vida reta, justa, uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Dias difíceis, como diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dias difíceis de se caminhar e professar a palavra de Deus. O que aconteceu agora nas Olimpíadas é algo claro sobre isso, a intolerância religiosa. Vi um comentário também nas redes sociais sobre aquela garotinha, a fadinha Raíssa, que porque ela transmitiu uma mensagem evangélica sobre Jesus em Libras, parece que estão querendo tirar até a medalha dela. Então são tempos muito, muito difíceis para os cristãos nos dias de hoje. Mas isso não significa que não temos que lutar, que não temos que perseverar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: se nós perseverarmos até o fim, Ele nos dará a coroa da vida. Então o texto vai nos dizer e nos dá esses adjetivos aos homens dos últimos dias, à sociedade dos últimos dias. E aqui diz sobre homens arrogantes, e também diz sobre homens blasfemadores. O que foi que aconteceu ali naquela imagem da Santa Ceia? Na blasfêmia contra os cristãos, contra a fé, contra o que nós cremos. Eu sei que não temos que nos calar, pelo contrário, temos que abrir a nossa voz e propagar mais ainda o Evangelho, ainda que isso custe as nossas vidas. Porém, também temos que entender que essas coisas, é necessário que elas aconteçam, porque a palavra de Deus irá se cumprir. As profecias bíblicas a respeito da degradação humana, a respeito do fim, a respeito da falta de amor. O próprio Cristo diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria.
A palavra de Deus também profetiza a respeito da apostatação da fé. Muitos se apostatarão da fé, negarão a fé, abandonarão a fé verdadeira e seguirão a conceitos, as filosofias do mundo, a ideologias. Isto está acontecendo hoje, agora, neste momento. E o que eu estamos fazendo? Perseverando? Pregando a palavra de Deus? Eu espero que sim. Eu espero que nós estejamos fazendo aquilo que Deus determinou, mandou nós fazermos, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça, força, ousadia para continuar essa caminhada. Meu querido, minha querida, você que me ouve hoje, eu estou trazendo aqui e eu vou trazer mensagem desta forma, trazendo um despertamento para nós, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo. E repito, não é porque elas estão se cumprindo que você ou eu devemos nos calar. Não, pelo contrário, devemos sim mostrar nossa indignação, defender o evangelho, ainda que isso custe a nossa exclusão de grupos, ainda que isso custe o nosso emprego, ainda que isso custe medalhas, ainda que isso custe a nossa vida, devemos perseverar até o fim. A palavra de Deus diz que isso aconteceria nos últimos dias. Homens blasfemadores, homens caluniadores. Esses, a palavra de Deus diz, esses homens, essa sociedade, diz que elas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Na abertura das Olimpíadas também teve lá a imagem, né? A figura, personagem do Deus Baco, Deus da orgia, dos prazeres. Então, me diga agora, você que está me ouvindo nesta hora, o que está acontecendo e o que vimos na abertura das Olimpíadas é ou não é um retrato da nossa sociedade? É ou não é um retrato do que a palavra de Deus diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5? Profecia se cumprindo. Sabe, isso eu sei que entristece o nosso coração, aperta o nosso coração, ver a sociedade, ver até mesmo parentes, amigos nossos, andando e caminhando ladeira abaixo na degradação humana. Mas por outro lado, outro sentimento que surge no meu coração, lá no fundo do meu coração, é que essas profecias que estão se cumprindo, elas apontam para a proximidade da volta do nosso Senhor. Ele voltará. Ele mesmo disse isso. E ele disse, mas antes que eu venha, algumas coisas acontecerão, sinais acontecerão. E um dos sinais são essa apostasia, essa amizade do homem, da sociedade, para com os prazeres, para com o mundo, e não para com Deus. Que eu e você estejamos atentos a esses sinais e permaneçamos, prossigamos, levando a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Ok? E não esqueça aí de deixar o seu like, não deixe de fazer a sua inscrição se você ainda não fez no nosso canal, nos apoiar, faça um comentário para que esta mensagem chegue a outras pessoas, alcance outras vidas, para que elas se despertem, sejam tocadas pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até lá.